Opa, boa noite. Oi, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Feliciano? Tudo ótimo. Com você? Tudo jóia, tudo bem. Acredita que eu não estava conseguindo abrir aqui a live, cara? Tentei, Mas, batia, tive que mas reiniciar o celular. acontece. É, não, acontece, faz parte. Acabei de conseguir aqui abrir, deu Certo. certo que agora vai dar certo. Tudo bem com você? Tudo Tudo, certo? tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem. Quanto tá de temperatura aí? Rapaz, hoje de manhã estava 9 graus, 8 graus, agora deve estar uns 11. Tá frio, cara. Rapaz, aqui também tá frio. É? Eu moro em Piracicaba, né, interior de São Paulo. Oi? Mas também tá frio. Eu não sei te dizer qual a temperatura aqui, mas à noite, de madrugada, enfim, tem baixado bem a temperatura também. O Brasil todo tá assim, né? Tá, exatamente. Bem. E agora as viagens se deu tempo. Agora, as viagens tem que dar, né? Não tem como. Não tem como, né? Não tem como. Exatamente. Bom, vamos lá, Feliciano. Deixa eu começar primeiro te agradecendo, fazendo a nossa introdução aqui à live. Queria começar já te agradecendo por esses próximos minutos que a gente vai passar aqui. Queria agradecer a sua disponibilidade, você ter aceitado aí fazer esse bate-papo comigo, que eu acho que vai ser bem interessante. Um prazer, né? Prazerzaço. Imagina. Outra situação é que algumas situações, né? Se cair a live do meu lado, Feliciano, eu já reabro, aí você só se reconecta igual você fez aqui. E se Ok, cair por algum motivo do seu lado, eu aguardo um pouquinho aqui para você se reconectar também, né, nessa sala, beleza? combinado. Essa live também ela fica disponibilizada aqui depois no meu IGTV e eu vou mandar ela também depois para o YouTube, porque eu mando para algumas pessoas na minha rede de contatos que não tem Instagram e aí acaba que eu Vai tenho que ser pôr no ótimo. YouTube também para compartilhar, beleza? Tá bem, vai ser ótimo. Aham. Joia. Então vamos lá. Eu preparei alguns temas aqui, Feliciano, que eles vão passar aí tanto pela área tua profissional, sua área acadêmica, que é a área de saúde, mas eu Uhum. também tenho um grande interesse em falar um pouquinho sobre futebol também, mais em função de negócio de futebol do que em função das características de jogo, enfim, daquela questão tática, né? Até pelo objetivo que eu tenho com as minhas lives. E antes de começar com tudo isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o lado acadêmico do Feliciano. Quem é o Feliciano? Quem é o professor mestre Feliciano? Tá bem. Eu sou fisioterapeuta, né? Eu formei em fisioterapia, gosto de trabalhar e normalmente atuo na fisioterapia esportiva. Fiz curso de educação física também na Universidade Federal aqui de Porto Alegre, né? E aí trabalhei por 11 anos no Internacional, onde eu fui o primeiro fisioterapeuta. Antes não tinha a especialidade de fisioterapia esportiva, né? E aí nós acabamos implementando, através de um processo que houve de implementação de unidades de saúde e tal. Isso foi nos idos anos de 94, né? Aí quando a primeira vez que eu saí do Internacional, comecei a fazer mestrado, e na mesma época foi fundada a SONAF, Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, que eu fui um dos sócios fundadores. Procurei ajudar da forma que podia por alguns anos, depois acabei me afastando por questão filosófica, mas enfim. Mas Uhum, felizmente a SONAF existe, está cada vez mais consolidada e tudo, né? uhum, Inclusive a nossa especialidade da fisioterapia esportiva. uhum, Aí no ano de 2000, eu terminado o mestrado em 2005, aí em 2007 eu fui para os Emirados Árabes, aí eu fiquei um ano em Abu Dhabi, voltei em 2008, né? Aí estava trabalhando em clínica particular, nós sempre mantivemos, eu e meu irmão, uhum, e bom, aí acabei e algumas vezes indo e voltando para o internacional e tal. uhum, 2013 voltei para o internacional, saí em 2000, início de 2014. 2015 eu fui para a China, era um contrato de um ano. Acabamos ficando 3 anos lá onde nós nos conhecemos, né? uhum. Bom, e aqui estou, né? Muito bom. Legal. E hoje você está hoje você está na clínica, né, com o seu irmão, né, que você comentou. Isso. Você está na carreira acadêmica também, em paralelo? Não, a área acadêmica eu acabei assim, oficialmente me afastando. Uhum, Eu ministrava aula em vários cursos de pós-graduação aqui no sul do Brasil.
e com a questão da China eu acabei me afastando e não retornei mais. Tá? Uhum, Eu uhum, gostei dessa área acadêmica porque ela me força a estudar e uhum, uhum, participar da questão das novidades. Você sabe que em qualquer área, imagina em plena época de nanotecnologia, mas desde a minha época que nós éramos forjados aí para biblioteca, né? uhum, Foi uma questão que não dá para ficar parado, né? Então, de claro. aperfeiçoamento e tudo. Então, eu sempre vi essa questão acadêmica como uma necessidade. Então, eu participava muito de grupos de pós-graduação ligados à biomecânica, à fisiologia Uhum, esportiva, né, à fisioterapia esportiva e tal. Mas nunca assim filiado oficialmente a alguma instituição, mas sempre uhum, participando de uma forma adjunta e cooperativa com alguma. uhum. Perfeito, muito bom. Pessoal, quem tiver perguntas para o Feliciano, coloca aqui depois. O pessoal está comentando aí, Feliciano nota 10, Feliciano um cara gente do bem, enfim, o pessoal está elogiando aí seus amigos. Parabéns. Muito bom. Feliciano, eu queria começar perguntando para você um pouco ainda desse lado mais, não sei se eu posso chamar de fisiológico, né? Das diferenças, na verdade, que você percebeu entre um profissional, um atleta profissional aqui do nosso Brasil, você que aí atua no Sul, com a Uhum. diferença de uma pessoa no mundo árabe, um atleta de lá, um atleta local, e com a diferença também da outra experiência que é completamente diferente, que é também do atleta chinês, o nativo chinês. Como que é isso? Como que é essa estrutura física? Tem muita diferença? Eu que sou leigo, que não tenho esse estudo acadêmico, me parece assim que o chinês corre muito, mas não tem muita força. O árabe já é um pouco mais forte, mas em compensação, enfim, perde em algumas coisas. Parece que o arquétipo principal acaba sendo do brasileiro sempre, né? Esse é o parâmetro do bom profissional. Sim. Não, na verdade, em termos de material humano, tá, vamos dizer assim, pro futebol. O futebol brasileiro ele é profissional. Os meninos, desde os 13 anos, eles já são, na grande maioria, já são preparados para uma situação de chegarem à idade adulta já com todas as valências físicas completas, Uhum, força, flexibilidade, potência, enfim, tá? E as adaptações específicas que o esporte necessita. O que se nota, assim, por exemplo, o árabe, eles têm um esquema semiprofissional. A grande maioria deles trabalha também para o governo ou estuda. uhum, uhum, E os horários, muitos dos horários de treinos são usados para um desses fatores, ou para estudo, ou para alguma questão de aperfeiçoamento no trabalho, né, no governo. Além do que, o árabe tem a questão da religião. Eles rezam, uhum, né? Eles têm que parar 5 vezes por dia para rezar. uhum, E o que se nota, o que eu notei, assim, nunca fiz nenhum estudo nem nada, nunca observei, mas que a maioria dos jogadores árabes, eles tinham um pouco mais de lacidão ligamentar, ligamentos mais complacentes, mais maleáveis nos membros inferiores. Talvez, provavelmente, relacionados com a reza, a posição de reza e tal, né? pode Isso ser. é o que me chamou a atenção, mas nunca assim me prendi para fazer nenhum tipo de estudo, né? Uhum, Eles são pessoas que não, eles não gostam muito da questão sol, né? Faz bastante calor na uhum, grande uhum. parte do ano e tal. E isso acaba também implicando em alguma diminuição de treino, né? Então a capacidade de treino deles diminui bastante. Uhum, uhum, O chinês, você tem razão, o chinês ele não para de correr, né? Eles têm uhum. flexibilidade. Eu cheguei lá, com a informação que a gente tem da China, eu pensei que fosse chegar lá, encontrar um monte de chinês baixinho e tal, pequenininho. Muito pelo contrário, como você mesmo presenciou lá no nosso clube, eu era um dos menores, né? É, exato. Porque o produto chinês, assim, em termos de material humano, é muito rico. Mas aí o pessoal do norte, que são muito grandes, né, Uhum, acabam misturam com os mongóis, pessoal da Coreia e tal. uhum, Então, a integralidade muscular deles e estrutural é muito boa.
né? Uhum, uhum, Eles, por questão de adaptação, assim, eles não têm as mesmas capacidades físicas, digamos assim, na minha opinião, em termos de produção de força, do que e isso nós comprovamos através de testes no isocinético. Você chegou a ver lá, né, o isocinético, o Biodex, que nós tínhamos lá no consultório? Aquela Não, eu não cheguei a entrar, né? Não chegou a cheguei a entrar. entrar. Não, não. Nós dispunhamos lá de um aparelho, que é um aparelho que mede a capacidade de produção de força, é da marca Biodex, enfim. Então, onde você faz a força como se estivesse na academia e sai no computador. E aí nós Uhum, comparamos alguns dados que eu já tinha, porque isso nós estudamos desde os anos 2000, com atletas, né, mas também não fiz nenhum trabalho científico, isso é questão de observação. uhum, E realmente a capacidade de produção de força deles é menor, mas também, muito provavelmente, seja a questão de adaptação, né? Eles não estão uhum, acostumados ao nosso tipo de trabalho, né? Antes de nós, tinha uhum. a italiana, né? E depois nós fomos lá, implementamos o nosso trabalho, quer dizer, então precisaria de mais tempo e de um N maior, uma amostragem maior para ter uma conclusão mais aprimorada. Mas Sim, realmente o sim. atleta ocidental para o futebol, que é a área que digamos que eu tenho um N maior, uma amostragem Uhum, maior, me parece que tem uma capacidade de produção de força menor. Mas no sentido de poder percorrer todo o campo, todo o gramado, pelo uhum. que é o futebol, eles correm bastante. Poderiam jogar 2 jogos. Sim, sim. No ano passado, não, no ano retrasado, no ano passado eu acabei não assistindo, não deu tempo para assistir nenhum jogo, mas no ano retrasado eu assisti um jogo não da sua equipe, da outra equipe de Guangzhou, e eles, na época, os jogadores brasileiros estavam lá, era o Júnior Urso, O e Renatinho tinha Renatinho, isso, e tinha mais um, se eu não me engano. é um israelense, Zahavi. Eu não me recordo agora. E eu lembro que foi um jogo contra o time do Pato, né? O time do Pato veio jogar em Guangzhou e aí eu assisti aquela partida e uma observação que eu acabei fazendo foi exatamente essa. Uma correria danada dos chineses, os brasileiros, né, os outros estrangeiros com um pouco mais de técnica, você via ali até uma certa ingenuidade dos chineses marcando os atletas, no caso o Pato foi destaque do jogo. E me chamou a atenção que, assim, se tivesse mais talvez 3 horas de jogo, os caras continuariam realmente correndo sem fim, né? Exatamente, é incrível mesmo. Capacidade deles de correr assim, mais no sentido de resistência, né? Eles têm bastante Aham, resistência, sim, sim. sim. O Bem interessante. Eduardo, Feliciano, ele está fazendo uma pergunta aqui, que é qual a diferença física do atleta de fora para os atletas daqui? Acho que com referência também a esses dois mercados, né? Não sei se tem um esqueleto maior, mais massa, enfim, tem como fazer uma correlação dessa forma? Não, na verdade eu não conheço nenhum estudo que tenha feito esse estudo, essa questão comparativa, né? Uhum, Na antropometria, né? Não sei. O que se estabelece é que para o atleta de futebol, isso são, digamos assim, são conceitos estabelecidos por uhum, fisiologistas, estudos já aceitos. Imagina, ali até os anos 2000, 2000 e pouquinho, se aceitava que o percentual ideal para o atleta de futebol fosse em torno de 11%, né? E hoje se estabelece que, não, em torno de 9, 10. Então, uhum, isso mudou o futebol, como todos os esportes, a partir uhum. do final dos anos 70, pela questão aquele modelo centralizador que havia, né, do médico e tal, veio a psicologia esportiva, veio a fisioterapia, a nutrição, os equipamentos melhoraram muito, a questão do treinamento evoluiu de uma maneira Absurdamente, né? Uhum. absurda, né? Então, tanto que se estuda na FIFA, nos órgãos, né, responsáveis por isso, há uma mudança no futebol, porque o campo ficou pequeno para 22 jogadores, né? Hoje, Uhum, uhum, se os times que não precisam nem ser especialistas, se os treinadores não quiserem, não tem jogo, digamos assim, né? Porque tem pouco uhum, uhum, espaço, o espaço é muito preenchido de uhum, uma forma bastante intensa. uhum, Então, hoje permite quase que todos os tipos de jogadores participarem do jogo, né? Os uhum, jogos, principalmente na Europa, são muito mais velozes que os nossos jogos aqui no Brasil. Os nossos jogos aqui no Brasil são mais velozes que os jogos na Arábia, por exemplo. Mas isso é uhum. uma
uma característica de treino e de qualidade de jogadores do que propriamente associada a um quociente antropométrico, né? Uhum, perfeito. Obrigado pela tua pergunta aí, Eduardo. Quem tiver mais perguntas, fique à vontade aqui de perguntar para o Feliciano e comentar. Feliciano, eu queria já entrar um pouco agora no mundo chinês, inclusive já fazendo uma menção à questão que você acabou dizendo, né? Era um projeto de 1 ano que virou 3, e no meu julgamento aqui foi um projeto de extremo sucesso, porque afinal de contas vocês ganharam muita coisa, né? Vocês ganharam praticamente tudo que era possível ganhar entre Liga Chinesa, Liga do Futebol Asiático, né? Que é semelhante à Champions League ou a Libertadores nossa aqui. Enfim, foi realmente um efeito bastante forte, né, no futebol chinês, o que ocorreu no Evergrande. A pronúncia é Evergrande mesmo, que vocês chamam lá? Evergrande, porque Guangzhou é a cidade, como você viu. E aí Evergrande é a companhia, né? Perfeito. É essa aí mesmo. Então a impressão que eu fiquei quando estive lá naquele ano com vocês, mas mesmo depois, voltando lá depois que vocês já tinham saído, era o movimento que vocês causaram positivo no futebol, no impacto ali do futebol ali, naquela equipe em específico. Tanto que depois que vocês saíram, coincidentemente, né, não ganhou as outras equipes que estão ali sendo campeão, agora a equipe do Hulk, do Oscar, né? Mas parece que, ao meu ver, houve uma transformação muito grande da chegada de vocês e quando vocês deixaram a equipe. Muito em função, talvez, de uma estrutura que vocês levaram daqui, tanto profissionais, né, que foram como você para lá, mas, ao meu ver, também estrutura que vocês montaram estando lá, né? Mário, isso aí tudo tem um nome, chama Luiz Felipe Scolari. O Felipe é um cara que eu não conhecia antes de ir para lá, né? Eu só tinham me apresentado umas 2 vezes em jantas, em eventos, assim, né? E aí, casualmente, ele estava precisando de fisioterapeuta, aí 2 pessoas que ele falou, que é o professor Ivo Wortmann e o professor Paulo Paixão, me indicaram para ele. Aí nós nos conhecemos já quase que na assinatura do contrato e tal. E ele é um cara que poucas vezes eu vi, assim, eu tenho já trabalhei com quase que 70 treinadores na época do Internacional, dos Emirados. Na época que eu assessoro alguns jogadores, já fui para a Europa, passei algumas temporadas, assim, mini-temporadas lá e tal. Realmente, assim, eu nunca vi um treinador com um tamanho, assim, conseguir fazer esse controle, digamos assim, das várias etapas, conseguir integrar essas várias etapas, uma capacidade de multidisciplinaridade, um entendimento do todo, entendesse? Ele que teve essa visão de levar esses vários profissionais, ele conseguiu integrar esses vários profissionais. Vou te dar o exemplo da minha área, por exemplo. Então, assim, na minha área, eu cheguei lá, ele falou, vai lá, vê o que tem no seu departamento para que a gente possa trabalhar, porque eles estão apontando o seu departamento como o mais deficitário aqui do clube e tal. Né? Bom, eu fui lá, ele tinha designado um tradutor para cada um de nós, né, e tal, porque o pessoal não fala inglês. Aí cheguei lá, tinha... aí o levantamento que eu fiz foi o seguinte, Filipão, nós temos assim, ó, acupuntura, massagem e gelo. Entendeu? Então, claro que isso é uma questão assim suficiente para algumas lesões, mas para a grande maioria e para o trabalho que se procurava de qualidade com jogadores caros dentro de uma estrutura que cobra, entendesse? Não é suficiente para o nosso padrão ocidental que nós copiamos, não, nós seguimos a linha americana de ciência e a linha francesa, né? E agora a linha de terapia manual, ela não é suficiente, não seria suficiente. Então nós tínhamos que buscar recursos para isso. Ele teve uma reunião com o presidente, e aí qual é a diferença de você levar um cara que tem esse conhecimento, que tem esse modus operandi, ele chegou, conversou com o presidente do clube, obviamente que tem muito dinheiro, entendeu a necessidade, em 10 dias tinha materiais lá que seria impossível em uma estrutura normal, antes de 2 meses, estarem esses materiais lá. E em 10 dias eles materializaram esses equipamentos, entendeu? Caramba! Para você ver, assim, foi uma mudança bastante grande
ele deixou eu digo ele porque o mentor de tudo isso foi ele. Eu fui mais uma peça, entendeu? O Uhum. professor Darlan, ele levou uma comissão técnica maravilhosa, que todos eram, né, super multicampeões e ali eu era o mais novinho e, né, o menorzinho. Então, e todos se integraram muito bem e ele soube comandar isso, entendeu? Então ele deixou um legado, ele mudou toda a questão da rouparia, o entendimento da logística, a questão de revisão de contratos com alguns jogadores, o porquê, a questão da premiação. Ele fez um revisional amplo e completo. E não foi à toa que realmente, graças a Deus também, ao nosso trabalho, mas também nada, houve um entendimento e uma coerção e nós conseguimos, né, lograr êxito. Uhum. Sim, eu acho que na verdade nesse caso ele agiu mais como um gestor mesmo, como se fosse uma empresa em que você tem várias áreas de trabalho, né, Feliciano? E o futebol, na verdade, era só um desses itens, né? O esquema tático, o jogo em si, eu acho que foi mais um elemento, porque é, a configuração que eu percebi no CT, ainda que eu não tenha acompanhado por vários dias, né? Foi só um momento. Mas já deu para perceber uma estrutura bem interessante, né? Uma estrutura bem organizada de jogo, para vocês terem estrutura, né, ali para poder Sim. dar sequência a um futebol a nível profissional, né? Porque o mundo chinês, né, o mundo do futebol chinês, pelo que me parece, ali até metade dessa década agora, até 2015, vamos dizer assim, era um mundo ainda bastante amador, não sei se esse é o termo correto, mas você não tinha, por exemplo, um CT como aquele que vocês acabaram tendo, né, naquele momento. Então parece que foi realmente uma transformação. Acho que esse termo é um termo talvez justo para isso, né? Porque quando nós chegamos lá, nós identificamos uma estrutura que, apesar de vencedora, ela era precária, ela não tinha, assim, ela ganhava muito mais na qualidade dos jogadores e alguma questão de organização burocrática do que propriamente por uma logística e facilidades na questão de treinamento, de entendimento de funções, entendesse? Uhum. Então, houve realmente uma mudança enorme, que poderíamos ficar falando aqui 3, 4 horas, mas Sim, assim, sim. ela foi uma. Hoje que o pessoal todo fala, o recovery, recovery e tal. Nós chegamos lá, os atletas não faziam aquela questão da recuperação pós-esforço, eles ficavam cansados, não conseguiam se comunicar com as pessoas, não tinham entendimento, acabava acarretando um grande número de lesões. Nós estabelecemos, mas a partir todo desse entendimento que vem de cima para baixo, uma questão de prevenção de lesões, entende? E todo o clube começou a tomar corpo. Então, assim, antes se procurava o hotel porque era mais próximo, por exemplo, só para dar um exemplo, o hotel era mais próximo do campo, por exemplo. Depois, Uhum. a nossa chegada, eles começaram a ver que aquilo ali começou a render menor número de lesões, maior performance, entendeu? Eles começaram a ver os hotéis que teriam facilidades na questão da recuperação dos jogadores. E a Uhum. recuperação não é da lesão, a recuperação é do pós-esforço, entendeu? Uhum. E ainda mais na China, que lá também a gente mora, como aqui no sul que eu moro. Então, assim, os jogadores de Grêmio Internacional, eles viajam muito mais que os jogadores de Rio-São Paulo. Rio-São Paulo, eles estão no meio do país. Então, Exatamente. os jogadores de Grêmio e Inter, para qualquer, salvo assim, jogos aqui no sul do país, você viaja muito. E isso Uhum. interfere na performance e na questão da incidência de lesões nos atletas. E lá também Interessante. nós morávamos no sul. Então houve Perfeito. toda a questão, então já não se procurava hotel pelas proximidades do campo de futebol. Se buscava hotel que tinha piscina térmica, se buscava hotel que tinha sala que pudesse montar um departamento de unidade de saúde, entendesse? E que Uhum. ficasse mais perto do aeroporto, talvez, do que propriamente do estádio do jogo. Uhum. Então, Uhum. todas essas questões de repouso, de recuperação, de alimentação, hotéis que onde faziam, por exemplo, a questão nutricional. Não, aqui é um hotel que a comida vai ser chinesa e pronto. Não, não. Então nós começaram a buscar hotéis com cozinha internacional para que tivesse justamente essa Uhum. necessidade, a complementação alimentar que os atletas precisam, entendeu? Uhum. E, Uhum. então, é uma questão multifatorial, né? Ganhar é muito bom, mas se não tiver esse tipo de organização, esse entendimento geral, um planejamento adequado, como no seu trabalho também. Você é um empresário de sucesso porque você tem planejamento, ser organizado, determinado. Então,
não é por sorte, né? E é sempre Uhum, uma uhum, multifatorial, você depende das pessoas que você vai fazer negócio, elas têm que ser sérias, né? uhum, Você depende de uma questão de contexto, de logística para a entrega dos seus materiais e tudo, né? Então, se não uhum. houver isso, o Mário pode ser o melhor do mundo, mas não vai conseguir, né, os seus objetivos. Perfeito. Muito bom. Pessoal, estou aqui com o Feliciano, o pessoal elogiando bastante ele aqui. Queria agradecer vocês que estão participando e comentando aqui, mas se vocês tiverem perguntas, coloque aqui pergunta para o Feliciano. Eu tenho um monte, eu faria umas 18 horas de live aqui com o Feliciano, brincando, mas eu vou me atentar a fazer as perguntas de vocês aqui também e fazer algumas minhas. Tem um comentário aqui eu não sei se é Leno. Tenho muita gratidão por esse ser humano, aprendi bastante com ele, olha aí. Parabéns. Bom, vamos lá, Feliciano. Então, falando um pouquinho agora em termos da estrutura de business mesmo do futebol chinês, né? Todo mundo fala aqui no Brasil que o que atrai mesmo não é a qualidade de jogo, não é a experiência cultural, não é o negócio, né? Os jogadores não vivem de importação e exportação como eu vivo, enfim. Então, os jogadores vão lá e aqui para nós fica muito claro e evidente que é pela questão salarial. Se paga muito bem, se paga melhor que a Europa, principalmente para jogadores que não necessariamente atingiriam um clube de primeira escala do futebol europeu, né? Me parece que esses caras buscam a China justamente por essa questão financeira. De fato, é realidade ou tem mito nessa história? Não é isso tudo também que contam por aí para o jogador, Em termos do salário, em termos de ganho? Isso. não, realmente lá. Porque assim, você sabe bem que para todo o país que você vai, tem as alíquotas. Se você quer comprar alguma coisa, se você quer viver no país, a alíquota para viver no país é o seu imposto de renda, né? Uhum, A questão para comprar o material, aí, bom, são as taxas. E lá, a maioria dos contratos que se faz, pelo que eu sei, até onde sei, são contratos net. Então, o contratante, ele já paga o seu imposto de renda, ele paga o imposto de uhum, renda, vai contratar o Mário. Então, contrata o Mário, a oferta que eles fizerem já é livre do imposto de renda. Então, isso por si só, se fosse a mesma oferta, por exemplo, no Canadá, o Canadá você sabe que o imposto de renda é 60%. uhum. Na Europa, os países, o imposto de renda varia de 42% a 45, é. Uhum, né? Então, acaba valendo muito a pena lá. Né? E uhum, sendo que na Europa, por exemplo, eu estou assessorando um atleta agora que joga na Alemanha e tal, ele é taxado 50% de imposto de renda e eles pagam no final, né, do seu contrato. Então, eles recebem ah, e no final do ano, ou no final do contrato, que eles devolvem para o imposto de renda aquele valor ali. Então, se você não for organizado, você está complicado, né? Porque você tem todo aquele dinheiro na mão, sim. né? Daqui a pouco, né? O dinheiro usa para outras coisas, fica bem complicado. Então, realmente, como eles têm muito dinheiro, acaba se tornando uma situação de um aporte financeiro maior para que os jogadores, onde a vitrine não é tão grande, né, tenham mais essa motivação. Mas quando a gente chega lá, também é uma satisfação muito grande de notar aquele desenvolvimento. Bom, você conhece bem o desenvolvimento que a China é uma potência tecnológica impressionante, né? Uhum. Então, além de se ganhar bem, você vive muito Vive bem. bem. Então, isso Uhum. fomenta que jogadores, por exemplo, como Ricardo Goulart, como o Aloysio, o Elkson, eles já se Uhum. naturalizaram chineses, porque visivelmente, né? Então, já vou até antecipar uma coisa que certamente você vai perguntar depois, visivelmente motivados pela estrutura e pelo projeto que a China apresentou para eles de disputar a próxima Copa do Mundo. Né? Eles não Uhum. naturalizaram, sei lá, 4, 5, 6 brasileiros e 2 ingleses por nada. Eles querem justamente Uhum. vislumbrar uma participação da China, uma melhora da capacidade da China para uma Copa do Mundo. E, Uhum. tecnicamente, o jogador chinês, dentro da Ásia, ele é parelho com o jogador. Eu vejo o jogador chinês de uma maneira excelente, assim. E agora eles têm trabalhado as categorias de base, diferente da nossa época, Uhum. onde praticamente não haviam campeonatos, por exemplo, das categorias under 20, né? Então,
abaixo de 20 anos praticamente não tinham campeonatos a nível nacional, né? E agora estão tendo. Esse ano foi o primeiro ano, 17, 18, a nível nacional, esse campeonato está havendo. Eles tinham lá o time principal e o time B. Só que o time B nós Uhum. jogava os reservas, né? Então, Hum. está havendo toda uma transformação na China por causa disso. Uhum. Perfeito. Ainda sobre essa questão, né, e você colocou muito, essa seria a minha pergunta complementar, é, de fato é uma surpresa, eu imagino, para o jogador, principalmente o latino, chegar na China e entender depois a estrutura que o recepciona, né? Eu vejo muito hoje em dia, eu acompanho mais, tenho mais visibilidade do futebol de Xangai, né, por conta deles estarem mais hoje ganhando e vencendo, então eu acabo tendo mais acesso ao conteúdo deles. E Xangai é uma cidade hoje que não deixa a desejar para nenhuma outra cidade no mundo. Então você vê Tá bom. a nível e em nível de segurança, que para normalmente um jogador no Brasil é um problema, tanto na função financeira quanto na própria questão da rixa de torcida, da própria cobrança, os caras realmente se sentem muito bem lá, né? A ponto de não querer voltar como normalmente se imagina. Então, de fato, existe mais do que só a atração financeira de salário por si só, né? É todo um Claro. conjunto de fatores. Sem dúvida, sem dúvida. E aí tem todas essas facilidades, você tem o mundo oriental se abre para você, você tem toda uma questão e condição estrutural no clube para trabalhar, a sua família se sente muito bem, porque você está num lugar seguro, com desenvolvimento impressionante, entendeu? Para que Uhum, voltar? Pode ver aí, pergunta para o Paulinho, agora o Talisca, o Ricardo Goulart, o Hulk, se eles querem voltar para o Brasil. Todos eles estão uhum, passando aí tempos grandes lá, de 5, 6, 7 anos. Tem a questão, obviamente, financeira, mas também tem a questão de prazer e desenvolvimento pessoal. sim. Sim, com certeza. E até no aspecto educacional, né, para os filhos desses atletas, também é um fator muito interessante, porque hoje você vê uma série de escolas hoje na China que não necessariamente são em mandarim, o principal idioma é o inglês ou é outro idioma, então até nesse sentido a criança ela acaba que não tem um crescimento na cultura chinesa, né? Ela é uma cultura já globalizada na escola, né? Exato. Eles têm uma abordagem muito grande. Meu filho foi para lá com 4 anos, ele já entrou na escola americana, ficou até os 7 anos de idade. É uma abordagem muito mais completa que a que nós temos aqui no Brasil, eu diria, né? Porque por toda essa questão eles são estimulados na questão da música, da arte, eles são Uhum, a questão de serem líderes, se tornarem participativos, de serem proativos, né? Então, o estímulo à uhum, criança ele é fenomenal e aí essa ser multifacetada, a cidade ser multifacetada, né? É claro que tem lugares da China que são uhum, tipicamente chineses, obviamente, uhum. mas há uma grande e ampla variedade de oportunidades lá. Eu queria que você comentasse um pouco do cenário em termos de dificuldade, Feliciano. Que tipo de dificuldade vocês, mesmo com a estrutura já pronta, já com títulos, você tinha lá? Era alimentação ainda assim? Era a questão dos jogadores, dos atletas que queriam retornar por conta de poder, muitas vezes o caso do Ricardo Goulart, poder aparecer de novo para o cenário nacional e de repente almejar uma seleção? Existia alguma dificuldade nesse sentido para vocês, como comissão técnica? As dificuldades que nós encontramos lá no início foi porque assim isso claro que como o Filipão e a maior parte da comissão dele já tinham passado por outros países, eles trabalharam aí Uhum, quase que 10 países em média, isso facilitou muito, mas a China para nós todos era nova, né? Então, assim, uhum. mas aí um dia, numa reunião lá que ele fez conosco, nós chegamos à conclusão que era o seguinte: nós tentarmos trazer a nossa questão ocidental e unir, e não ir contra a questão oriental deles. Não chocar. Uhum. Não haver esse choque, né? Porque você sabe que, bom, o que aconteceu? Eu nunca fiz a acupuntura, por exemplo, né? E aí, até lá, eu acabei fazendo. Um professor da universidade lá me aceitou como aluno, acompanhei ele por quase 2 anos, fiz acupuntura, enfim.
Então, mas se na chegada você me perguntasse sobre a acupuntura, de forma eu proibia os médicos chineses, que na sua grande maioria usam acupuntura e massagem, de fazerem isso nos atletas, coisa que no grupo anterior a nós havia essa limitação, entendeu? Uhum, Então, uhum, estou para você uma questão ligada à minha área. E o chinês, né, e hoje eu sei da importância da acupuntura nesse sentido, o chinês ele vê a acupuntura como uma questão de necessidade, não só para curar a lesão, mas como prevenção, entendeu? hum, Então eles falaram assim, pô, o que esse cara chegou agora e ele nos deixa aplicar acupuntura, ele não implica, entendeu? Mas baseado nessa reunião que nós tivemos com o Filipão. Então, uhum. os aparelhos que nós levamos para lá, nós fazíamos reuniões e ensinávamos ele, do Dr. Tille, que é um médico que trabalha no Paraná, Edilson Tille, né? Então, nós ensinávamos os atletas a usar, os atletas, desculpa, os médicos chineses a usar aqueles Uhum. aparelhos que eles usavam sob minha supervisão. Diferente do que se nós fôssemos contrários a eles. Porque nós chegamos lá, Uhum. para responder a sua pergunta, nós sentimos um bloqueio deles para conosco. Porque, afinal de Uhum. contas, era outra equipe de outro país, com uma outra cultura, entendeu? Uhum. E eles ficaram meio frustrados, assim, porque antes era uma equipe, um staff da Itália e tal, é diferente do nosso. Sim, Mas eles começaram a ter confiança no nosso trabalho à medida que nós conseguimos implementar e fazer com que eles se sentissem, não só no nosso departamento médico, mas como em todas as áreas, parte efetiva e participativa do processo. Então, isso sim, facilitou, né? Mas é sim. claro, eu tenho algumas passagens ali que eu tinha uns atletas que pediam assim, tem um cara que eu tô com essa dor aqui e tal, e eu preciso fazer um tratamento, tu me autoriza? Pô, ele vinha perguntar para mim como é que eu não vou autorizar, entendeu? Desde que fosse uma Uhum. idade, tudo bem. Aí ele chegou, isso era sexta-feira, e ele tinha, na verdade, um problema de pele, né? E aí ele voltou na segunda-feira, isso aqui tudo, da questão do pescoço até o queixo, vermelha, porque o cara pegou Caramba. uma moeda, né? Quem é da terapia ocidental, né, oriental sabe, fez um tratamento com uma moeda, a moeda passava aqui e fez um processo inflamatório grande aqui nele. Né? Você imagina como é que ficou Caramba. na hora. Isso ele fez sexta e já era segunda, ele chegou aqui que não conseguia nem falar direito, Caramba. mas não interferindo na nossa área, né? A gente que busca a ciência e tudo, vamos adiante, você se sentiu bem e tal, então vamos, né? Então coisas assim, né? Sim, sim. Eu tenho uma outra pergunta que talvez seja um ponto de dificuldade que vocês tinham lá, que é o deslocamento urbano para ir para o CT, esse tipo de coisa. Eu não sei a distância que vocês estavam residindo, porque eu estava de um lado em Guangzhou, e você sabe bem, Guangzhou é gigantesca, né? Então qualquer cruzamento da cidade que você faz é absurdamente longo, é um tráfego intensíssimo, né? Acho que esse talvez seja um grande gargalo ainda para a questão da prática lá, né? Você sabe que agora eles estão trocando o CT, né? E parece que o CT, o local do CT, desculpa, eles estão trocando o campo. E perto do campo, anexado a esse campo novo, o campo, né, oficial, o estádio oficial, vai ter o CT. Ah, Mas, realmente, na nossa época, pelo que sei, até o ano passado, era complicado porque nós tínhamos que sair antes, tipo, tem que chegar lá às 9, tem que sair 2 horas antes. E, e quando, assim, tinha muito trânsito, levava 1h20, e o normal levava 1 hora de trânsito. Era uhum, realmente um trânsito impressionante, uhum, impressionante. uhum. É um gargalo. A gente falou bastante do processo de vocês terem levado coisas, né, Feliciano? O que vocês levaram. Mas eu queria também saber um pouco do que você trouxe de experiência de lá também, principalmente na sua área, porque quer queira, quer não, a medicina oriental, né, assim chamada genericamente, ela é realmente considerada por uma série de práticas que não necessariamente estão comprovadas academicamente, ou às vezes elas estão comprovadas, mas ainda em idioma, em mandarim e tal.
teve muita coisa que você trouxe, e tem coisa que dá para aproveitar aqui, tanto na área esportiva quanto na área de uso comum dos não atletas também? Tem bastante coisa. A abordagem deles para alguns quesitos é muito diferente. Assim, então já falei para você, eu acabei fazendo eu falava acupuntura lá para o meu professor, ele falava, não, eu estou lhe ensinando medicina tradicional chinesa. Então, por exemplo, aqui né, você tá com uma dor, aí você vai lá, analisa o local da dor, testa a mobilidade, se tem força, se tem sinais inflamatórios. Lá eles põem a língua para fora, aí vê o branco do olho, entendeu? Coisas assim. Então, mas por que faz isso? Aí, claro, depois você fazendo né, tendo toda uma introdução do conceito, estudando aprofundadamente, você entende a importância, por exemplo, de reforçar o Qi, né? Mas assim, e isso colabora muito para o nosso conhecimento, né? Porque tem muitas coisas que mesmo nós, eu particularmente, que sempre fui voltado à ciência, à comprovação científica e aos protocolos, nós temos que saber que nós estamos engatinhando em relação ao que é o nosso conhecimento. Né? E lá tem uma cultura de 4.000 anos, não é? Eu pensei que o calendário deles fosse um calendário, sei lá, como vários calendários que são a cada ano nosso são 8 meses. Não, são 4.000 anos mesmo. Mesmo. Uhum. Eu perguntei pro professor como é que fazia antes, né? Pô, hoje é de ouro essa agulha. E como é que era antes? Como é que não tinha tecnologia? Como é que fazia essa agulha aqui? Ele falou, não. Ele olhou para mim, bambu. E eu, puxa, que cara, como burro, né? Porque, claro, o bambu, do bambu eles tiram tudo, né? É uma coisa impressionante. Eles fazem andaimes, você viu lá? Eu acho que viu lá as construções, eles fazem os andaimes de bambu para 50 andares, é uma coisa impressionante. Sim. Então, o chinês ele consegue trabalhar em grupo, ele consegue trabalhar ordenadamente. Né? É claro que eles têm eles são criados diferente de nós, né? No sentido que, né? Então você tem a sua posição no seu local, você faz o seu trabalho e reporta àquele que é o seu superior, né? Então isso facilitou muito e essa visão me ajudou muito, porque por muito tempo eu trabalhei muito sozinho, então às vezes a gente tem muitas questões que acaba tendo, que é até natural de quem trabalha sozinho por muito tempo, você tem uma coisa assim mais até assim de, sabe, de não consultar muito os colegas, porque tem que tomar iniciativa. Centralizar, né? Centralizar, e lá eu consegui, a partir da confiança, do treinamento, de toda uma questão de organização, eu consegui colocar para os colegas, e então isso multiplicou, abriu um leque das minhas possibilidades e das deles também, né? Então, realmente, acho que nós fizemos um trabalho muito bom nesse sentido, e eu trouxe essa bagagem de aprender mais a trabalhar e confiar mais nos colegas e tudo, né? Então, isso Muito bom. realmente foi muito bom. Uhum. Muito bom. Feliciano, a gente já está entrando na nossa reta final aqui de papo, então, pessoal, só reforçando, se tiverem mais comentários. O pessoal só está elogiando você, Feliciano. Eu nunca vi um negócio desses. Acho que o pessoal realmente gosta de você, viu? Eu acho que deve ser só amigos, então, que estão assistindo. Exatamente. Mas, pessoal, se tiver também alguma pergunta, coloca aqui para o Feliciano. Pode também continuar elogiando ele, não tem problema nenhum. Feliciano, diz uma coisa para mim. Ainda falando dessa questão mais de business, né, mais de negócios do futebol chinês. Hoje, em termos de clube, a estrutura clube lá, até onde eu sei, os clubes são empresas ou são braços de grupos empresariais, tanto que carregam o nome, né, da empresa que o mantém, a mantenedora. E boa parte deles são grupos ligados a bancos ou a grupos de investimento em construção, enfim, a esses mega grupos que às vezes a gente não tem nem parâmetro aqui para poder fazer uma análise aí, né, um comparativo. É isso mesmo? A estrutura do clube, ele é uma empresa diferente daqui do Inter, do Santos, do Flamengo, do Corinthians? No Brasil, você sabe que os clubes eles são sociedades culturais e esportivas com fins não lucrativos, né? Na verdade, é isso. Aí não vou entrar no teor da conversa. Lá na China, realmente, eles são ligados a grandes grupos. Esses grupos, eles são fundos imobiliários, como você viu, você falou bem, né? Eles são fundos de toda ordem,
e que esses grupos começaram a investir no futebol porque o presidente atual, que foi escolhido através... Porque lá o político ele é formatado para ser político, como você sabe, né? Ele não é um Uhum. cara da sociedade que resolvi ser político. Não, ele é, Uhum. desde pequeno, treinado, então Conduzido, é. e é uma forma bastante sólida, né? E aí o presidente gosta muito de futebol. E aí esses grupos, como forma de terem uma relação melhor com os políticos e principalmente com o presidente, começaram a investir mais no futebol, tiveram essa abertura, tanto que você observou, você que vai lá sempre para a China, que o futebol ele não era um esporte de preferência do chinês, né? Uhum, uhum. Mas no nosso clube nós tínhamos, em média, 45 mil pessoas por jogo no nosso estádio. Isso é, Uhum. entende? Muito. Então, Uhum. assim, o futebol ele começou a perder só para os esportes de raquete, badminton, ping-pong, e para o basquete, Basquete, né? que dá Uhum. uma febre para eles lá. Uhum. E o Uhum. futebol começou, tomou o seu lugar e da onde acho difícil que saia. Uhum. Uhum. É claro que teve aquela época de ouro do futebol da China, que foi essa época em que nós pegamos, onde havia aquela questão dos supervalores, dos super contratos e tal, e agora eles deram uma acalmada nisso aí, andaram pensando. Esses dias eu estava falando com um amigo, agora eles estabeleceram que a partir de, eu não sei só de precisar bem se são 5 ou 10 milhões de euros, se contrata, se o valor a mais do que isso, eles têm que pagar 50% ou o valor integral para o governo. Então, essas Hum. condições de ídolos encerraram por um tempo, né? Os jogadores, agora os jogadores têm teto salarial, que antes não tinham, então eles repensaram, porque, claro, aquilo ali eu acho que não ia ter fundo da forma como estava, né? Claro. Algum momento ia dar um problema bastante grande. Uhum. Mas, de qualquer forma, eles estão sempre em desenvolvimento, em conversas, em reuniões para aprimorar. E eles não se constrangem daqui a pouco voltar atrás e rever aquilo tudo Uhum. lá. Mas, então, assim, os grandes clubes lá são realmente fomentados por grandes incorporadoras, na Uhum. sua maioria do ramo imobiliário, que cresce numa questão Violento. espantosa, Uhum. né? Violenta, e aí conseguem dar essa condição. Uma coisa que me chamou a atenção é porque mesmo aqui no Brasil, por exemplo, você consegue fazer um time em questão de 6 meses, 8 meses, você faz um time competitivo, pode até não ganhar, né, do Internacional, não vai ganhar do Flamengo, não vai ganhar do seu Santos, tá? Mas vai fazer uma frente, né? Agora, Uhum. você não consegue fazer um time em 8 meses. Todos os times grandes que você observou lá, esses times eles já têm um background de 5, 6, 7 anos, entendeu? E por Uhum. quê? Porque eles tiveram toda uma questão de base, montaram a logística, trouxeram os jogadores, colocaram os jogadores, e como tem a limitação dos estrangeiros, né, e não tem tantos jogadores chineses assim de extrema qualidade, né, porque eles acabaram ficando centralizados em 4, 5, 6 clubes, aí o grande aglomerado financeiro não consegue esse desenvolvimento de uma hora para outra. Uhum. E Uhum. acaba sendo justo, né? Sim, sim. Eu tive também uma curiosidade que acho que eu não cheguei a falar para você, né? Nós temos um parceiro nosso de 8 anos já na China que fica em Guangzhou, ele fica perto ali do pavilhão da Canton Fair, e ele foi no estádio comigo pela primeira vez lá. Ele nunca Ah, tinha ido. E depois da primeira vez que nós fomos lá, ele começou a acompanhar, gostou desse processo, então eu acho que também tem um pouco dessa falta de experimentar, né, de degustar aquilo, porque às vezes ele está tão viciado no tênis de mesa, na arte marcial ou no basquete, que é o esporte, né, que hoje eles degustam mais, que às vezes falta um pouco de conexão, né? E ele hoje virou, ele me manda a reportagem, tira a foto do jornal e fala, ó, tô assistindo aqui, né, da TV e tal. Então foi bem interessante. que legal. É, uma outra situação, deixa eu só ver que entrou uma pergunta aqui. Deixa eu só ver aqui, ó. A pergunta, inclusive, é do meu irmão. Ele fala aqui, ó. Está sendo realizado algum tipo de trabalho durante a pandemia com os atletas brasileiros? Lá já voltou com a pandemia. Ah, tá. Cê sabe como é que está a questão do futebol lá? Eu vi recentemente que parece que o futebol foi retomado lá a nível de treinamento, mas acho que não ainda a nível de jogo, né,
Feliciano? O que eu falei com o pessoal na semana passada é que eles voltaram aos treinamentos, né, assim, de uma maneira organizada, assim, não com todo o grupo, né? A seleção deles está treinando, porque lá, Mário, diferente aqui do Brasil, da maioria dos países daqui, eles conseguiram, Singapura, na China, Taiwan, Hong Kong, eles conseguiram fazer, através dos kits de avaliação, isolar as pessoas que têm. Então, eles conseguem fazer quase que na totalidade da população, estabelecer se você tem o antivírus, ou não, o anticorpo, melhor dizendo, ou não. Então, isso facilita muito você separar, com perdão da palavra, a boiada. Entendeu? Então, se estabelece. Então, aquele grupo de jogadores, o staff que trabalha com eles, as famílias. Então, você isola. Então, eles voltaram ao futebol, porque tem essa questão, esse poderio econômico para fazer. Sim. Tem as fábricas lá também. E eles pretendem voltar com o futebol em junho, final de junho. Só que eles ainda não estabeleceram, porque eles ainda estão aguardando. Claro. Estão sempre acompanhando a estatística, sempre acompanhando as questões. Os atletas já estão em treinamento. O problema maior é que os jogadores dos clubes maiores, eu sei que o Paulinho e o Talisca me parece, pelo menos eu sei que até a semana passada estavam no Brasil ainda, não tinham conseguido embarcar para lá. Voltar. Voltar. Então tem todo esse problema, né, dos jogadores de outros países poderem voltar para lá e poderem se reintegrar também, né? Mas eles estão voltando, sim, praticamente já numa situação de... As escolas ainda continuam com aulas, mas lá as escolas têm condições, não é que nem a nossa escola. Né? Não. As escolas têm condições de fazer aula ao vivo, em casa e tudo, então, né? Eles restringiram o que precisava restringir, as pessoas com comorbidades eles afastaram, as pessoas, né? E aí tem um controle maior da situação. Perfeito. Uma última pergunta que eu tenho, Feliciano, é a nível de jogo mesmo, nível de competitividade. O pessoal perguntou aqui quando que você volta para o Inter, tá? Mas essa eu vou deixar para o final, para deixar eles aguçados e curiosos aqui. A pergunta que eu tenho para você, Feliciano, é a nível de jogo mesmo. Você imagina, por exemplo, e eu estou perguntando isso porque eu me lembro de um jogador que jogava no meio do Evergrande, muito bom de bola, um chinês nativo. Eu não lembro se ele era volante e tal, mas nativo mesmo e com uma característica de jogo muito bonita. Dá para hoje você pensar em dar um Ctrl-C, Ctrl-V e pôr uma equipe chinesa aqui para jogar um brasileiro? A que nível esses caras, se fosse uma equipe só de chineses, estariam aqui em termos de tabela de campeonato brasileiro? Dá para disputar título? Tá no meio da tabela? Como que você vê isso? Eu vou te falar uma coisa assim, baseado no que... Olha só, olha o time que eu vou te dizer. Então, professor Murtosa, professor Ivo Wortmann, professor Carlos Placidelli e Luiz Felipe Scolari. E o professor Paulo Turra também. Então, assim, o que eles falavam lá é assim, ó. Esse que você está falando, certamente é o número 10 do time. É Tianji o nome dele. A torcida grita o nome dele, eu acho. Não tem... É o capitão do time. Esse cara jogou na Inglaterra, jogou na Escócia. É um cara fabuloso. Poucas vezes eu vi um líder como ele. Assim. Eu lembro do Dunga, assim, muito parecido a forma, o cara que liderava para o grupo, um cara que se preocupava mais com os outros, entendeu? Do que consigo mesmo. Ele não é equipe, é equipe. Então, um cara maravilhoso. Então, e excelente jogador. Então, assim, o que acontece? Eles falavam que um time na China poderia vir para o Brasil, ele ia ficar numa tabela intermediária. Tá? É a opinião deles. Mas o chinês, é claro, porque a questão do material humano não seria problema em termos de qualidade física. O problema talvez fosse a questão da ingenuidade. Perfeito. Você lá. Então, só para te dar um exemplo, assim, não precisa nem entender de futebol para... Tinha um time que a gente jogava, que é o time de Xangai lá, que é o Azul, e tinha um colombiano meio gordinho, atacante, muito forte, atarracado, assim. E esse cara, ele sempre levava vantagem com os nossos zagueiros, sempre. Porque antes da bola chegar, ele pegava, eu posso falar, né? Dava um bundaço no nosso atleta. Aí quando a bola chegava, o nosso atleta estava desequilibrado, ele saía com a bola, parecia que estava jogando com criança, assim. Sim. Então, aí pega a bola, foi falta, aí
os nossos jogadores pegavam a bola, esperavam o cara levantar, davam a mão. Gente, os caras educativos. Sim, sim, Todo sim. cara que a gente quer como genro, sabe? Pega. Os outros não esperavam isso aí, rapaz. Pegava a bola, já saía tocando, assim, não esperava, entendeu? Para levar vantagem. Então, essa malandragem falta para o chinês. Não é que Claro. falta, eu não sei o que é. Não vou te dizer, eu não defendo a malandragem, entendeu? Mas Uhum, que se uhum. ela, numa questão de equilíbrio, ela faz diferença, isso acaba levando vantagem. Então, nesse sentido, eles teriam dificuldade. Mas Sim, pela eu acho que eu não sei, acho que o termo acho que é mais malícia mesmo, né? De jogo. malícia, Por, exato. porque culturalmente o chinês ele tem essa característica em qualquer nível social, não seja dentro da empresa, seja numa prática esportiva, do respeito, né, da hierarquia muito presente, como você mencionou aí na sua experiência de trabalho, né? Então eu acho que eles levam isso para campo. Que não é uma cultura que reclama da tarefa a ser feita, né? É uma cultura de cumprimento do coletivo, né? Então eu acho que isso também leva-se para o jogo. E dificilmente os caras vão mudar esse jeito, porque precisam mudar toda uma consciência cultural. É muito difícil isso, né? É verdade, é verdade. Uhum. E eles acabam não mudando, assim, porque eles são muito coerentes com aquilo que eles foram criados e eles permanecem fiéis àquilo, entendeu? O que acaba, assim, de uma forma, porque também não tem certo e errado, os que já moraram fora, eles acabam tendo uma visão um pouco diferente e tal, e Sim, sim. até fechando mais, né, com a nossa, que somos estrangeiros, enfim. Né? Mas Perfeito. eles adoram brasileiro, eles se sentem muito bem com o brasileiro, eles conhecem a nossa política, conhecem a nossa música, né? Foi uma surpresa agradabilíssima. Muito legal. Feliciano, infelizmente, por minha infelicidade, eu tenho que encerrar a live, ela já está chegando aí próximo de 1 hora já. Um Eu prazer. queria te agradecer muito. Eu, por mim, ainda continuaria aqui por vários momentos, ainda falando, perguntando, falando mais sobre jogo, sobre a vivência lá, porque eu acho que, acima de tudo, o que eu tentei era explorar nesse lado do aspecto cultural, desse intercâmbio de conhecimento de lá para cá, de cá para lá, né? Enfim, esse intercâmbio que você teve de experiência. E ainda a gente nem entrou no mérito tanto de falar do futebol árabe, porque o meu intuito era falar mais do mercado chinês mesmo, pelo link que eu tenho. E foi um prazerzaço, queria te agradecer e pedir uma mensagem final para você e responda os seus questionadores aqui, se você volta para o Inter ou não, poxa. Não, eu sou colorado, né? Então, voltar para o Inter para ajudar sempre vai ser um prazer para ajudar, mas por enquanto, honestamente, não penso nisso. Mas e torço bastante pelas pessoas que estão lá e tudo mais, e para que o Inter sempre ganhe, né? Claro que o futebol como um todo, né? Porque a gente acaba não virando Sim. só você sempre colorado, mas a gente acaba torcendo. Tem vários amigos no Grêmio, vários amigos no Flamengo, em todos os lugares. Mas, assim, fundamentalmente que o vença sempre o trabalho com qualidade, aquele trabalho, né, com determinação, aquele trabalho correto, é isso que a gente torce, né? E Uhum. aí o trabalho, sempre, que nem você, Mário, vamos fazer um negócio, você vai dizer como é que é, o que você vai ganhar, o que eu vou ganhar, como é que vai ser, né? Qual é o Uhum. projeto? E a partir daí a gente senta e sempre analisa com carinho, né? Esse é o mais importante. Show, muito bom. Feliciano, obrigado mais uma vez. Eu vou depois disponibilizar essa live tanto no YouTube, como te disse, como aqui no meu IGTV. E, cara, obrigado mesmo. Um abraço para você, para toda a tua família aí. E mantenham-se seguros, enfim, trabalhando da maneira que puder, de maneira organizada aí, até a gente superar pelo menos essa primeira etapa aqui da pandemia. Com certeza, sempre um prazer falar contigo. Quando vier aqui no Sul, me avisa. Tomara que isso aí já tenha passado. Vamos comer um churrasco aqui em casa. Vai ser um prazer te receber. Satisfação, um abração na família, tá? Fica com Deus. Valeu, um grande abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.